Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Estação Cruz Maltina. Meu nome é Luiz Rocha e vamos falar sobre o jogo de hoje. O Vasco venceu o time do Audax Rio, né? Um time lá de Angra, Angra dos Reis. Galera, o Vasco se classificou para as fases finais do Campeonato Carioca. Me parece que já há alguns anos, né, a gente não vê o Vasco jogando bem o Campeonato Carioca, ou pelo menos em condições de chegar com tranquilidade nessa fase do campeonato. Sempre com dificuldades, na maioria das vezes nem se classificando, mas a gente sempre tinha em mente que o time está em formação, está montando elenco, está chegando jogador, enfim. Só que esse começo, com mais tranquilidade, com uma boa sequência de vitórias, dá tranquilidade para o trabalho do Zé Ricardo. E também a gente está conseguindo observar alguns jogadores aparecendo, né, com um pouco mais de qualidade. Hoje o Vasco estava desfalcado, não tinha ali suas principais peças, né, uma das principais, que era o Bruno Nazário, que está jogando bem, vem sendo titular, o Nenê e o Juninho, ou seja, jogadores que compõem o elenco titular do time e fazem bastante falta na criação, principalmente. Mesmo assim, o Vasco tinha o Gabriel Peck e tinha o Raniel, que são jogadores muito decisivos para esse elenco, e conseguiu jogar. Vou falar algumas verdades aqui. Primeiro, eu acho que o Zé Ricardo errou, e errou pesado, ao colocar em campo o Matheus, né? O MT e o Galharza, o Matias Galharza. Jogadores que estão sem ritmo de jogo, talvez porque não têm jogado, mas que também não têm condições hoje de serem titulares no Vasco. Então, para mim, ter começado com esses jogadores foi ruim. Quando ele fez as trocas, o time começou a melhorar, começou a render. Quando entrou o John Sanches, quando entrou também o menino, esqueci o nome do menino, o Getúlio, entrou o Getúlio, quando entrou jogadores até mais relevantes para esse elenco, porque vem entrando com uma certa frequência, mas que a gente infelizmente não está conseguindo enxergar ainda um time B, né? Um time que seja o banco do Vasco. O banco do Vasco ainda é um banco duvidoso, a gente ainda tem um time muito fraco de banco. Hoje a zaga era titular, o time todo, com Anderson Conceição, com Cangá, com Ulisses, com os laterais. A partida de Edmar hoje, embora eu não goste muito de Edmar, mas a partida de hoje dele foi sólida. Eu achei também que o Matheus Barbosa ali no meio deu bastante movimentação, é um bom volante, um jogador interessante que pode ajudar. Claro que esses jogadores ainda precisam ser testados em jogos grandes, né? A gente ainda não viu, por exemplo, o Vasco jogar com esses jogadores com esses jogadores contra o Flamengo, não vimos contra o Fluminense ainda vamos ver. E isso vai mostrar muita coisa do que são esses caras, né? Quem é esse elenco e o nível que eles estão. Para mim, eles estão no nível da Série B. Para mim, é um elenco que joga a Série B e consegue arrumar alguma coisa na Série B. Consegue se classificar para a Série A. Só que é um elenco curto, ou seja, é um elenco que não tem muita peça de reposição. Isso é um problema. É um problema grande. Por quê? Porque sem peça de reposição, se você tem uma contusão de um jogador como esse, de 2, 3 meses, você tem um Bruno Nazário contundido e um Nenê, que já é um jogador velho, contundido, basicamente o time não tem peça de reposição. E hoje funcionou uma coisa muito interessante, que talvez o Zé Ricardo tenha que atentar. O Gabriel Peck, para mim, melhor em campo, inclusive, falaram que foi o Raniel melhor em campo, pelo amor de Deus, o Peck destruiu o jogo, jogou muito bem. Ele vem se destacando, só que hoje ele mostrou uma coisa interessante. Quando o Peck vem de trás, driblando um, dois jogadores, porque hoje ele estava na ponta esquerda e não estava funcionando. Ele trocou para a ponta direita, também não conseguiu, porque a bola não estava chegando, seja porque quando ele pegava a bola alguém roubava rapidamente. Mas quando ele vem do meio, por ele ser um jogador extremamente veloz e habilidoso, ele vem cortando a marcação, ele faz um, dois, três jogadores, ele passa rapidamente, porque ele é leve, ele é rápido, ele é habilidoso. Quando ele passa por um e dois ali e solta a bola, ele abre espaço. E quando ele abre espaço, nós temos ali o Raniel, que é um bom jogador, de boa finalização. E quando o Peck dribla dois jogadores e cruza, e o John Sanches ajeita para o Raniel, é gol. O Vasco faz o gol e sai na frente do Audax. O Vasco já tinha chegado bem na bola aérea, que aliás é um ponto fortíssimo desse novo time do Vasco, né? Com o Anderson Conceição, até com o Matheus Barbosa também. Só que ainda não tinha conseguido
o êxito necessário para sair com a vitória, porque o goleiro tinha pegado, enfim, porque a bola não estava indo bem. Depois até do gol, botamos uma bola no travessão de cabeça. Mas o detalhe é esse. O que eu percebo é que esse elenco está ainda em formação, mas é um time muito curto. Para a Série B é um time curto. Por quê? Porque precisa de peça de reposição. A gente não pode ficar contando o ano inteiro, embora o Nenê seja um jogador extremamente regular, que joga todas as partidas e se contunde muito pouco, a gente tem que considerar que pode ser que o Nenê não consiga jogar todos os jogos do ano. A gente tem, assim como não jogou hoje, foi poupado inclusive para o jogo contra o Fluminense. Então, rapaziada, a minha questão principal, eu só não tenho certeza se ele foi poupado ou se ele estava com cartão, mas acho que foi poupado. Então, considerando tudo isso, o Vasco precisa contratar. O Vasco não pode contar apenas com as peças que tem. Por quê? Porque o banco é fraco, né? Infelizmente, a gente hoje não pode contar com Matias Galhardo e MT como reservas para jogar uma Série B. Uma Série B realmente é muito puxado, precisa de jogadores tarimbados, com muita força física, muita disposição. E o Vasco até tem um time... o time até, o titular é um time até que você consegue enxergar ali um trabalho, você consegue enxergar uma organização, mas ainda é complicado você cravar que esse time vai aguentar todo o campeonato, né, da Série B. E por isso que eu tenho uma preocupação muito grande se esse time dura, aguenta, né? A gente está no começo do ano ainda. Está muito cedo. Então a gente precisa de peça de reposição urgente, precisa de jogadores que façam esse trabalho de compor elenco. Por quê? Os que nós temos são muito fracos e eu ainda acho que precisamos de um jogador de destaque além dos que já temos. Temos bons jogadores, para mim o Bruno Nazário, o Nenê, o Raniel, o Peck vem se destacando e está muito bem. Mas nós precisamos de mais jogadores com cancha, com alguma fama, com alguma rodagem no futebol e que tragam um pouco mais de brilho para esse elenco, né? E peças de reposição, isso é urgente. Então o Vasco precisa de peças de reposição, principalmente no meio campo. A gente não tem hoje jogador de meio campo, é muito pouco, tem um monte de jogador improvisado, mas nenhum meia de origem, além do Bruno Nazário. Para mim o Nenê ele não é meia, para mim ele é um atacante que joga um pouco mais recuado. Então, galera, acho que pro Vasco conseguir jogar uma Série B decente, pro Vasco conseguir até de repente tentar um título de Copa do Brasil, porque a gente está falando de um mata-mata que dá muita oportunidade justamente para isso, o Vasco precisa considerar isso. Temos um ótimo goleiro, para mim o Thiago Rodrigues é um dos melhores goleiros dos últimos anos que o Vasco já teve. Hoje fez grandes defesas, é um goleiro muito compenetrado, muito ligado na partida. A zaga também, embora sejam jogadores desconhecidos, são jogadores que são muito raçudos, muito interessados na vitória e não deixam a peteca cair. A gente tinha um time infinitamente pior no ano passado. E o Audax deu trabalho, por quê? Porque é um time que não para, que não deixa de tentar, não deixa de lutar, não deixa de ficar em cima. E o Vasco mostrou bastante, para mim, bastante concentração no jogo. O Vasco estava muito concentrado. E isso é muito importante. Então, galera, é isso. Próximo jogo já é contra o Fluminense, um jogo muito difícil. E o Vasco precisa chegar concentrado, vai chegar tranquilo, porque já está classificado, isso é muito importante. Mas o Vasco precisa acordar para contratar, acordar e pensar que daqui 2 meses e meio, a gente vai começar o Campeonato Brasileiro da Série B, que é o nosso título, é o acesso. Esse é o título do Vasco do ano, esse é o campeonato do ano, é a única coisa que a gente tem para lutar esse ano. E aí a gente pensa depois em reestruturar. Então é isso, galera, um grande salve a todos aí, até o próximo vídeo, valeu!